de fake news. Eu nunca vi alguém dizer, olha, a gente tem que dar a todo cidadão brasileiro o direito de divulgar uma fake news, divulgar uma notícia falsa. Então, eu acho que muitas das vezes essa comunicação é feita da maneira incorreta. O que nós estamos discutindo aqui, em essência, claro que não é só isso, há outras peculiaridades, mas a essência do que nós estamos discutindo aqui é, na verdade, o conceito de fake news, né? O que é uma fake news? E, principalmente, quem terá o monopólio de dizer o que é ou o que não é fake news? Eu tenho uma atuação parlamentar onde a minha comunicação ela é feita de forma prioritária através das redes sociais. Então, eu tenho alguma experiência e algum conhecimento para poder deixar aqui uma contribuição com um exemplo prático que aconteceu e que eu vou citar para vocês de forma rápida. Há cerca de 15 dias atrás, a Câmara dos Deputados votou uma emenda que visava obrigar o governo federal a pagar o auxílio emergencial até o mês de dezembro. Visava garantir que isso fosse acontecer. Por quê? Porque hoje em dia o governo está autorizado, mas não está obrigado. Então, é uma faculdade do governo federal pagar ou não pagar o auxílio emergencial até dezembro. A Câmara dos Deputados autorizou e o governo exerce ou não essa faculdade se ele julgar que é conveniente. Pois bem, a maioria dos deputados, 323 deputados, votaram contra essa emenda, contra garantir de forma segura que o auxílio emergencial seria pago até dezembro. Isso teve uma repercussão muito negativa, pegou muito mal. E aí, qual que é a voz principal do cidadão hoje, que não tem o controle que tem a grande mídia? As redes sociais. E os internautas começaram a usar as redes sociais para cobrar os deputados que votaram contra o pagamento obrigatório do auxílio emergencial até o mês de dezembro. Qual a saída que esses deputados tiveram? Dizer que era fake news. É uma fake news, não houve votação. E aí começou uma manipulação de palavras. Ah, mas eu autorizei, na lei do auxílio emergencial, que todos os deputados votaram a favor, a gente autorizou o pagamento até dezembro. Sim, autorizar é uma coisa, garantir é outra, obrigar é outra. Né? E aí, o que é o mais preocupante? Vem a presidência dessa casa, a presidência da Câmara dos Deputados, e se manifesta de forma oficial, assinando o presidente da Câmara dos Deputados, dizendo que aquilo era uma fake news e que não houve essa votação. A votação houve. E aí, se a gente tem hoje uma lei de combate a fake news, eu, por exemplo, que votei favorável a obrigar o pagamento do auxílio emergencial até dezembro, eu ia ser taxado de propagador de fake news, porque o presidente da Câmara dos Deputados diz que é uma fake news, ele tem a autoridade institucional da Câmara dos Deputados, e aí eu ia sair com a imagem de propagador de fake news perante a sociedade, sendo que eu divulguei uma informação correta. Os deputados votaram contra a emenda que obrigava o pagamento do auxílio emergencial até dezembro. Então, é um exemplo prático do que nós estamos discutindo aqui. A discussão, na verdade, eu peço perdão se eu estou sendo muito simplista, se eu estou minimizando demais a discussão, porque a gente tem um painel aqui com uma mesa de pessoas extremamente qualificadas e com mais autoridade, com mais conhecimento técnico do que eu para falar sobre o assunto, então talvez eu esteja minimizando a discussão. Mas, sob a minha ótica, a discussão principal ela tem que ser sobre quem vai ter o monopólio para falar o que é ou não é fake news. A gente está discutindo se realmente deve ser dado esse monopólio a alguém, porque o combate das fake news, como propagador de calúnia, de injúria, de difamação, já é possível ser feito através da nossa justiça. Já existem os meios de combate a isso. E sabe o que é mais preocupante? Que a gente vê como protagonista dessa discussão pessoas que não estão totalmente inseridas no ambiente digital. Pessoas que não têm o total conhecimento do mecanismo, das ferramentas, do que é uma rede social. Vamos falar aqui das principais, de como funciona um Facebook, de como funciona o Instagram, de como funciona um Twitter, de como funciona o serviço de WhatsApp. Essas pessoas, com esse pouco conhecimento dessa estrutura, elas é que protagonizam esse debate. Então, eu acho isso muito preocupante. Esse exemplo da presidência da Câmara dos Deputados, para mim, é um exemplo clássico que vem a somar nessa discussão. Como que a Casa Legislativa, que tem que combater a fake news, ela propaga uma fake news dizendo que é fake news o que não é. E aí, um ato ditatorial. E aí você vê as pessoas reproduzindo.
Mas o presidente da Câmara disse que é fake news, então é. Então é isso que a gente está buscando? Uma ditadura, entre aspas, onde alguém tem o monopólio de dizer o que é e o que não é fake news. Para finalizar, eu acho que a gente precisa aprimorar, a gente tem que buscar formas de realizar um aprimoramento dessa discussão. Aí eu sou contra a urgência, porque eu acho que você não faz uma discussão madura, considerando todos os pormenores de forma tão a toque de caixa assim. Eu acho difícil fazer uma discussão madura. Eu acho que fere até os princípios democráticos, porque se a gente tem 513 deputados na Câmara, por exemplo, é para que as discussões sejam, né, aprimoradas, amadurecidas, antes de ser colocadas para a sociedade. Eu era uma pessoa que, se eu estivesse fazendo essa fala aqui há um mês atrás, muito provavelmente eu seria favorável ao projeto das fake news. Esse episódio, para mim, foi decisivo no meu posicionamento hoje, de perceber